prazer estar com vocês em mais um programa Viver Bem. Aqui você vai encontrar dicas sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que inclusive foi sugerido por um telespectador. Nós vamos falar sobre palmilhas ortopédicas. E não posso deixar de convidar o Dr. Fábio Henrique de Oliveira, fisioterapeuta especialista em podopostologia e confecção de palmilhas ortopédicas. Tudo bem, doutor Fábio? Tudo bem, Ariane. Agradeço pelo convite, agradeço pelo programa. E é muito bom ter você aqui para falar sobre um tema, né, que não é relativamente novo, mas está em alta, né, doutor? Exatamente. A palmilha, ela sempre existiu, né, não conforme personalização que a gente tem hoje, mas de modo mais mundial e farmacêutico aí, ela sempre foi vendida de modo que todo mundo conhecesse, pudesse usar, mas nada de forma personalizada. Sim, que é o que faz total diferença, né? Nós que somos da área, sabemos o quanto a postura é importante e a postura não vai só, né, do alinhamento de tronco. Então, ela começa do pé, membros inferiores, superiores, até a cabeça, né, doutor? E por que se especializar nessa área? Precisou das palmilhas? Teve algum familiar ou realmente foi algo que tocou seu coração na faculdade? Na faculdade a gente tem uma pincelada muito rasa, né, sobre... E aí, assim que eu comecei a trabalhar, surgiu a oportunidade de adentrar sobre a podoposturologia, né? E aí eu vi o quão grande essa área a gente podia atuar, né? Tanto como avaliações de joelho, de quadril, postura em si, e aí o pé também que dá alguns sinais, alguns sintomas aí que faz com que a palmilha ajude e ajude bastante nesse caso. E aí vou se especializar nessa área. Cada vez mais adentrando, né? Entendendo um pouquinho mais o que o pé, o que é o suporte do nosso corpo aí. Bacana. E qual que é a principal, para quem nos assiste, né? Eu sei os benefícios que são diversos, né? Além de conforto, postura, mas para quem nos assiste, quais são a principal função da palmilha ortopédica? Tá, então antes da gente confeccionar uma palmilha ortopédica, então vem como uma avaliação. Então essa avaliação a gente faz por uma baropodometria. Baropodometria ela é digital, então essa confecção, essa pisada, a gente colhe ela tanto estática e dinâmica. Através das pressões a gente consegue colher informações, onde tem maiores pressões, na parte da frente do pé, na parte de trás, se pisa mais com o membro direito ou o membro esquerdo, está jogando, tendo algumas oscilações, né? E mais a avaliação nossa, né? A nossa avaliação fisioterapêutica, que é o que tudo que vem ruim aos olhos, né? A gente pode consertar, a gente pode estimular. E aí a palmilha é um excelente benefício, um excelente estimulador neste caso. Legal, então a função dela é o quê? Alinhar a postura e melhorar o posicionamento da planta do pé ao andar. Perfeito. Então a palmilha ela tem elementos dentro da palmilha e através desses estímulos que a gente tem no pé, a gente vai posicionar o pé, alinhar um pouquinho do joelho, dar estímulos para o quadril, tirar tensões de coluna, tirar tensões vertebrais, né? Então até a parte de ATM, né, que a gente tem um bruxismo, tem tensões ali, ele pode aliviar. Então as pressões que são muito jogadas à frente do nosso pé, a gente pode posicionar, jogar um pouquinho mais para trás, relaxar toda a fáscia, todo o músculo que é posterior do nosso corpo, e aí vem até relaxar essa parte de ATM que a gente falou, esse bruxismo aí. Sim, isso que é importante, né? A avaliação, o paciente detalha, né? Tudo que ele sente. Então, vocês veem, né, pessoal? O bruxismo. Então, muitos devem se perguntar, nossa, mas relação de boca, o que tem? Tá tudo interligado, né, doutor? E em condições médicas, o uso da palmilha, ela é recomendado pós-cirúrgico? Então, no caso de um esporão de calcânio, por exemplo. Dá um exemplo pra gente aí das condições, né, patológicas que levam o uso da palmilha. Tá, então o principal fator, né, que a pessoa vai buscar a palmilha, hoje não muito por prevenção, que são 10% aí dos nossos casos. Infelizmente, né, doutor? Pois é. Tá melhorando, mas ainda tem um pouquinho a porcentagem, né? Mas o fator principal é dor. Então, um dos fatores que a gente mais atende, que tem mais procura, é a pessoa que tem incômodos ao levantar da cama. Então, ela sente dor, ela sente incômodo. Fábio, chega o final do dia, eu preciso sentar, eu preciso deitar, eu preciso levantar meu pé. Então, as condições principais são dores. Só que a gente começa a ter alguns outros sintomas, que seja apoiar o pé mais lateral, a gente começa a ter algumas outras posições durante o dia para tentar aliviar o pé, e aí o pé vai criando adaptações. Essas adaptações indo ao médico, algumas indicações, primeiro, fator dor, mas sintomas como calo, vermelhidão,
então alguns entorses acaba acontecendo que a pessoa começa a ter algumas outras adaptações. Então, através desses sintomas, ela pode ser encaminhada para o serviço de fisioterapia ou sendo tratada também com o serviço de fisioterapia, que é para tirar essas pressões locais, estimular mais os pés para que eles fiquem mais alinhados. Após o alinhamento, aí sim a gente retorna para ver o quanto que a palmilha utilizou, quanto que a gente precisa utilizar mais. Legal. E aí faz essa reavaliação pós 3 meses de uso da palmilha. Legal. E é muito importante falar também o que, né, doutor? Não precisa ir para o médico para chegar até você. Né? O paciente ele pode chegar até nós, fisioterapeutas, né? Então, com certeza o Dr. Fábio vai passar mais informações aí sobre contato. Então, você que busca, tem um desconforto que o Dr. Fábio comentou aqui, você pode buscar diretamente passar com ele, para ele fazer uma avaliação também, né, doutor? Porque às vezes acontece muito disso, do paciente achar que precisa do encaminhamento para ir até o fisioterapeuta. Não, pode passar pela consulta com o fisioterapeuta, também com o médico ortopedista, neurologista. É um tratamento multidisciplinar, né? O olhar de cada especialista na sua área, agregando aí para a recuperação do paciente. E qual a diferença, doutor Fábio, entre a palmilha ortopédica personalizada e a pronta para uso? Você comentou, né, de todos os detalhes, mas às vezes a pessoa fala, a palmilha ortopédica é bom, vou pegar essa daqui. O que pode ser prejudicial nesse caso? Perfeito. Então, o que a gente tem de diferença em relação de uma palmilha de silicone vendida em farmácias, vendido em lojas ortopédicas, e a palmilha personalizada? Por um exemplo, a pessoa que tem calosidade, que tem dor na parte da frente dos pés, se ela pega uma calcanheira, se ela pega uma palmilha de silicone por inteira, as pressões pode ser que aumente lá na frente dos pés. Em vez de ajudar, prejudica, né? Em vez de aliviar sintomas, ela vai aumentar. Fora que a função de uma palmilha de silicone, ela gera instabilidade. Vai gerar um conforto? Às vezes. Só que se a pessoa tiver uma dor no tornozelo, por exemplo, ela fica muito instável. Parece estar precisando de uma geleia, então tem alguns outros fatores. Às vezes ajuda? Ajuda, porque pode ser que seja só algum apoio de conforto. Mas a porcentagem de dar errado é muito grande, porque não é nada específico, então ela pode ser que piore ainda mais os sintomas que ela tem. Exato. Então, é muito importante passar pela avaliação, ver a necessidade, e nem tudo que está lá serve para você, né? Eu falo, cada corpo reage de uma forma, nós temos a nossa postura, o nosso posicionamento, então é importante ter esse olhar aí, né, doutor? E em relação às personalizadas, como são números que você utiliza, explica um pouco para a gente como funciona elas. Você até trouxe para mostrar para nós, né? Vamos entrar um pouquinho dentro aí. Tá, perfeito. Então, como eu falei desde o começo, a avaliação é feita por uma baropodometria, onde eu colho informações pessoais de tamanho, altura, peso, qual que é a característica que ela faz, o que ela tem de sintomas, o que ela tem de queixas. A partir daí, eu faço a avaliação para a gente ver toda a postura, todo o alinhamento, e a relação de uma plantigrafia. Plantigrafia, eu colho a imagem do pé sobre um raio-x, de um xerox lá, e aí ele me coloca informações do pé, onde eu coloco os elementos certinhos. Né? Então, a base de uma palmilha hoje é uma resina. Então, através dessa resina aqui, é onde a gente termomolda. Então, a gente vai colocar camadas sobre essa resina aqui. Os elementos que eu trouxe, então, são elementos macios, dependendo de cada fator. Olha, muito confortável, né? Então, esse para uma pessoa que tem um esporão, por exemplo. Esse elemento é uma calcanheira, então onde ela vai ficar apoiada com o calcânio, tem maciez, ela vai gerar um apoio legal aí em relação de apoio, né? Vai tirar a pressão do calcânio. E aí a gente tem coberturas de palmilha. Então, tendo como coberturas de palmilha, ela tem as espessuras, né? Então, também é bem macia, onde tem um forrinho a mais também. E aí ela vai por uma termomoldagem, ela esquenta a 100 graus, amolece a resina, tudo certinho que tem no meio, depois pega o formato do pé da pessoa. Então essa aqui é uma palmilha inteira, onde ela está com o formato do pé da pessoa, depois eu vou e faço o acabamento, tirando o desbaste, tirando todo as funções do elemento. Aí você vê a curvatura certinha, né? E é de acordo com os exames, e você molda e faz de acordo com o pé do paciente. E aí coloca no calçado, né? No caso, o calçado que vai receber essa palmilha é tênis, é um sapatênis, essa palmilha ela se acomoda a todo tipo de calçado? Perfeito.
A relação da palmilha, ela vai ser direcionada através da queixa da pessoa, através do sapato, do calçado que ela utiliza. Então, como ela é personalizada, a gente pode colocar em qualquer sapato, qualquer calçado, qualquer tipo de tênis que a pessoa utilize. Legal. Tem palmilhas finas que eu posso utilizar em sapatilhas. Pessoas que não podem tirar do sapato social, né? Não pode sair do sapato social, então a gente tem palmilhas finas. Pessoa que consegue utilizar tênis que tem um conforto maior, a gente coloca em tênis também. Então, qualquer tipo de calçado, a palmilha pode se adentrar em relação. A melhor opção é do quê? Da gente substituir a palmilha de um tênis. O tênis tem mais conforto, ele tem mais relação de adaptar a questão do pé, né? Mas, Fábio, eu não utilizo, eu não consigo em relação do meu trabalho, então a gente adapta essa relação da palmilha para o tipo de calçado que a pessoa usa. Poxa, é bacana isso, porque às vezes a pessoa é habituada àquele calçado, gosta daquele. E esses calçados que ficam mais, né? Então, às vezes você vê chinelo, havaianas, né? O calcanhar mais desgastado, a região do hálux também. E como que eu vejo que também está na hora de trocar o calçado? Porque esse desgaste também está mostrando um sinal, né, doutor? Perfeito. Então, fora da avaliação nossa de baropodometria, são os sinais que a gente precisa, né? Então, primeiramente, olhando para os pés, calosidade, avermelhidão, o inchaço, ele me dá sinais e sintomas dos pés. O calçado é no mesmo sentido. Então, onde tem maior desgaste, onde tem maior pressão, se a gente pega calçados, chinelos marcados muito à frente, isso é um sinal de pressão, sinal de garra na frente dos pés, né? Então, isso marca-se muito o calçado, ele dá alguns sinais. Nossa, meu pé direito gasta-se mais do que o pé esquerdo, né? Alguma coisa Perfeito. tem aí, Então, algumas né? adaptações o corpo já está gerando, né? Está descontando no chinelo, né? Mas daqui a pouco vai gerar sintomas, vai gerar dor, vai gerar algum desconforto para a pessoa. Você já usou das palmilhas? Já utilizei das palmilhas. E aí, como que foi sua experiência do lado de cá? Tá. O conforto que a gente tem no começo é algo novo, né? Então, a gente não tem costume de usar algo sobre o pé. Tudo que a gente tem de friagem, tudo que a gente tem de gastura em relação do pé, a gente coloca tênis, coloca uma meia. Sim. Então, os estímulos sensoriais ali do pé, eles são até maiores do que a nossa mão. Porque a nossa mão a gente tem contato direto, então a gente tem um feeling melhor. Já está estimulando, Já né? está o tempo estimulando. todo. Então, é algo novo em relação do pé. Como o meu foi um fator para esporte, para performance, então não foi nada tão difícil de utilizar. Mas para a pessoa que tem dor, então pode ser algo novo, mas a relação de alívio já é melhor, então ela é muito mais rápida. Então a sensação é uma utilização rápida, né? Se colocar por 3 meses de um tratamento aí, e a tendência depois é tirar, né? Ficar com ela pro resto da vida. É Hoje isso que já eu não ia te utilizo. perguntar, né? Reajusta, deixa tudo ok, utiliza por 3 meses, havendo necessidade ou não continua, ou realmente para nos 3 meses? Perfeito. Então, os 3 meses são para a gente reavaliar. Então, reavaliou o fator dor, fator de avaliação da baropodometria. Então, esses estímulos que a gente reavalia para ver se precisa continuar. Dependendo das situações, são correções posturais, então demanda-se mais um tempo, né? Sim. Agora, se for correção só para algia, só para dor que a pessoa tem, então as evoluções são bem mais rápidas. Às vezes, deu os 3 meses, a pessoa já para de usar. Legal. Mas é aquela pessoa que gostou tanto da palmilha, fez o tratamento, passou os 3 meses, fala, meu pé tá doendo, eu vou pegar minha palmilha que eu tenho guardada. Não pode, né, doutor? Como Olha, que vai ser feita uma reavaliação aí? Não chega a ser uma briga com o paciente, né? Porque a tendência é falar assim, você utilizou, tratou, tira, não fica dependendo da palmilha, né? Mas, Fábio, eu utilizo, eu coloco meu sapato de segurança, eu fico 9, 10 horas, às vezes 11 horas com o sapato de segurança. Eu não quero mais tirar, eu quero uma palmilha de conforto. Então, a gente faz uma palmilha de conforto, vê se realmente está alinhada com o que ele precisa lá, né? Com o que a pessoa necessita, e a gente faz uma de conforto. Então, essa de conforto, ela leva para a vida inteira. Fábio, eu quero mais 2, 3 palmilhas. E aí a gente tem casos da pessoa querer utilizar para o resto da vida, porque gera conforto, ela chega melhor em casa, ela consegue fazer alguma atividade sem a dor, né? Sim. Então, ela prefere utilizar ela. E principalmente com esses sapatos de segurança, que eles são desconfortáveis, né? E muitos trabalhadores trabalham em pé, né? Se locomovendo, então busca esse conforto mesmo. Então tem os casos das palmilhas para conforto. Então fez o tratamento bonitinho, tá tudo ok, passados 3 meses o paciente pode optar pela de conforto, né? Que não vai ter nenhum ajuste aí postural, porque já tratou, né, doutor? Poxa, muito bacana. Eu já fico pensando aqui que esse salto bico fino, o conforto que não dá, né? Doutor, eu
vou chamar o intervalo. No próximo bloco, nós vamos falar sobre como ajuda o posicionamento do pé e também vamos falar sobre tempo de exposição aí, o quanto fica descalço, o quanto o uso do salto pode prejudicar na postura. Então, até o próximo bloco. A Decor Home é a maior e mais completa loja de decoração da região. E decoração da casa é algo bastante pessoal, que deve refletir a personalidade de cada cliente. Por isso, a Decor Home oferece a possibilidade de personalização da sua casa. Venha conferir pessoalmente. Decor Home, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1473, em Americana. Em Americana, cuide da sua saúde mental com acolhimento e eficácia. Na Clínica Doutora Ariane dos Reis, você encontra um tratamento especializado para ansiedade, depressão, insônia, TDAH e outros transtornos com um olhar integrativo que conecta mente e corpo. Você merece viver com mais leveza, equilíbrio e bem-estar. Agende sua consulta. Voltamos do intervalo com um tema super interessante que é sobre as palmilhas ortopédicas. Para que são indicadas, o que vai te ajudar? E o Dr. Fábio está aqui com a gente falando sobre esse tema super interessante. Dr. Fábio, a palmilha, né? Você explicou de qual material ela é feita. Tem casos que já gerou alergia ou não? É um material com a possibilidade pequena de alergia? O material, como ele é específico, então ele é hipoalergênico, ele é antibactericida. Então, por ser algo personalizado, é muito difícil de ter a relação de alguma alergia, de gerar alguma complicação em relação da pessoa. Mas pode ser que sim, né? Então, hoje não tive caso, graças a Deus nada chegou a voltar ainda, mas pessoas com sudorese, por exemplo, que tem um excesso de água no pé, né? Então ele tem bastante suor em relação dos pés. A gente tem palmilhas específicas para isso, né? Então tem palmilhas para a sudorese dos pés mesmo. Então, por ser elementos e materiais bem específicos, então é bem difícil de dar essa questão de alergia. Porque atende à necessidade mesmo do paciente, Perfeito. né, doutor? Então a anamnese ela é bem detalhada, né? Quanto tempo mais ou menos o paciente fica em consultório com você na primeira avaliação? Tá, então por vindo ou de indicação, né, ou vindo por procura de dor mesmo, na realização de baropodometria, de avaliação postural, da análise clínica, dos testes dos elementos, então os elementos são testados e provados, a gente tira a prova deles com a reavaliação da baropodometria já na hora ali, né, tira todas as avaliações que a gente precisa, o molde. Então, essa avaliação, ela dura em média de 1 hora a relação de toda a avaliação. Legal. Tempo que dá para poder detalhar e tirar todas as informações possíveis desse paciente aí, né? E utiliza meia, é indicado utilizar com a meia, ou o paciente que, eu não gosto de meia no pé, pode usar a palmilha direto? Pode. A relação da palmilha, ela vai substituir a palmilha do seu calçado. Então, se você tem o costume de não usar a meia, você vai não utilizar a meia. Tem o costume de utilizar a meia com o calçado, vai utilizar. Então, ela não é nada específica em relação do que a pessoa já utiliza. Então, se ela tem o costume de usar o calçado no fator X, ela vai continuar usando. A única coisa que vai mudar vai ser a estrutura da palmilha, então a espessura da palmilha, né? Isso vai modificar bem a relação do pé dele. Legal. E, doutor, fez a avaliação, quanto tempo demora para a palmilha ficar pronta até o paciente utilizar? Então, a produção é feita toda por mim. Então, eu faço todo o material, então toda a colagem, toda a termomoldagem, a gente faz tudo na clínica. Então, por não precisar terceirizar, por ser algo todo nosso lá, então, em média de 1 semana aí, se der tempo, né, se tiver a agenda um pouquinho mais tranquila ali, até em 3 dias a gente consegue entregar. Bacana. Aí é feita a prova e o paciente retorna depois de quanto tempo? Aí a prova ele já pega após os 3 dias ou após ficar pronta, né? Então ele vai, a gente molda no pé e aí ele já leva a palmilha.
Utilizando a palmilha, ele vai durar 3 meses com a palmilha. Caso tenha alguma queixa, ele pode voltar antes. Fábio, está alto a relação do arco do pé, está incomodando. Então, ele tem esse retorno antes. Tudo gratuito em relação das avaliações ali. Fábio, não estou sentindo nada, melhor da dor, já estou bem acostumado com isso. Deu os 3 meses, ele volta. E a gente faz todo o processo de reavaliação. Legal. Então, a gente entende como que ele utilizou, como é que foi esse uso da palmilha, e a gente reavalia para ver se tem a necessidade de continuar ou se a gente pode tirar e aí viver a vida sem a queixa que ele veio. Poxa, bacana, né? Então, assim, qualquer dúvida, né, adaptação, tá aberto a poder reavaliar, enfim, atender o paciente da forma como ele merece, né, doutor? Exato. Às vezes pode ser que a pessoa não tenha explicado direito na avaliação ali, passou alguma coisa despercebida, então volta que a gente pode reavaliar, pode ajustar, então pode ser que modifique. É raro, né, porque a gente faz uma análise bem completa ali, mas pode ser que dentro dos 3 meses ele precise voltar, e aí é natural voltar também, pode voltar, não tem problema nenhum. Legal. E, doutor Fábio, em média, a palmilha, duração de 3 meses. E a de conforto, que você comentou? Então, fiz a de conforto. Quanto tempo? Qual é a durabilidade dessa palmilha? Perfeito. Então, como os elementos são macios, né? Então, a gente tem bastante elemento de conforto aqui. Então, quanto mais peso, mais uso, ele pode desabar, né? Ele pode perder um pouquinho da função dessa maciez. Essa maciez aí, ela perde 3% a cada 1 ano. Então, a durabilidade dela é longa, né? Só que a relação de uso, então, quanto mais utilizar, mais ela pode desgastar. Às vezes começa a sair um pouquinho. Fábio, eu molhei a palmilha, então ela tem essas relações. Isso que eu ia te perguntar, se pode lavar ou não, como que funciona a higienização? Porque às vezes o pessoal tem hábito de pegar lá a palmilha do tênis, esfregar, deixar de molho. Na ortopédica, como funciona a higienização das palmilhas? Perfeito. Como ela é termomoldada, então ela é feita a relação de temperaturas, a gente precisa ter um contato mais seco, né? Então um paninho mais úmido ali, caso precise de uma lavagem de palmilha a seco, e aí essa secagem é feita na sombra. Então não precisa colocar no varal, não precisa colocar no sol. Não colocar pregador, né? Perfeito. Porque... Não pode entrar em temperaturas maiores, né? Senão perde o formato do pé, que foi o que a gente fez lá no começo, lá para termomoldar sobre o pé da pessoa. Então os cuidados tranquilos, nada exagerado, nada que precise colocar ela sob imersão, nada nesse sentido. Por ser produtos específicos, né, antibactericida, antifungicida, então ela consegue ter uma duração aí bem grande. Legal, então higienização, estou aprendendo também, higienização mais a seco e deixar mais na sombra, né? Evitar água, evitar a imersão. E a de conforto, eu vou olhar, né, a espessura dessa espuma e ter uma relação média aí de utilização versus ano, né, Fábio? Perfeito. Então, quanto mais utiliza, né, mais contato vai ter em relação do calçado. Então, as fricções que acontecem em relação de uso ali. Então, pode ser que, dependendo do trabalho da pessoa, né, desgaste um pouquinho mais ou outros não, né? Tudo depende da relação do fator da pessoa, né, de como que ela utiliza no dia a dia. Legal. E Fábio, fala para nós um caso aí, né, de sucesso seu, que você ficou abismado, né, na recuperação do paciente, até o feedback que ele deu para você do tratamento. Perfeito. Então, eles ficam, às vezes, muito interessado na relação de palmilha, que alivia os sintomas em 3 dias, né? Então, Fábio, eu tinha uma dor muito grande no calcâneo. Então, essa dor aí, ela pode irradiar para o meio do pé, que é a famosa fascite plantar. Os dedos já estão entrando em garras, porque gera muita pressão na frente do pé, né? Então, tem um paciente que a gente tratou de uma empresa têxtil, né? Que aí, Fábio, eu não consigo, estava afastado faz 15 dias. E aí, a gente utilizou a palmilha, então fez toda essa avaliação. Além das pressões que a gente tirou na parte da frente do pé, aliviou sintomas de calo, ele tinha que passar por podólogo a cada mês, às vezes 20 dias, por conta da pressão que tinha nos calos, né? Então, através da palmilha personalizada, que a gente tirou as pressões, aliviou sintomas no calo, então tirou a tensão que a gente tem na fáscia do pé ali, né, na relação muscular, e aí alivia a pressão no calcâneo. Legal. O calcâneo a gente coloca como algo rígido, né, que a gente precisa colocar carga. Só que se tem alguns sintomas, como que a gente vai tirar, né, como que a gente vai aliviar esses sintomas? A gente pisa muito para frente. Então, essas adaptações que a gente tem em relação do pé, acaba gerando outros sintomas, gerando outras dores, e aí a gente com a palmilha consegue ter um sucesso absurdo além do conforto, né? Não vou colocar uma palmilha rígida para uma pessoa que tem dor, que tem desconforto, né? Então, uma palmilha sempre que vem
com um alívio logo, então ela vai ter um conforto, tirando a palmilha bem fininha, principalmente sapato de segurança, né, que parece uma folhinha ali. Exato. Então já ajuda. Então esse paciente foi um caso que realmente ele ficou abismado. Sim. Que em 3 dias ele já começou a ver os benefícios dessa palmilha. E os idosos? Perfeito. O idoso, como depende muito do calçado que ele utiliza, né? Às vezes já tem senhorinhas que foi com o chinelinho amarradinho, com um elastiquinho. A gente fica com medo, atrás, a gente que é fisioterapeuta, né, doutora? A gente fica, ai meu Deus, vai escorregar, vai cair, né? Então já tem todo o cuidado ali, né? Então já precisa ser uma palmilha para pés diabéticos também, dependendo dos sintomas, né? Em idoso, a gente tem que tentar proteger bem a relação dos pés, né? Fábio, mas eu não utilizo, minha mãe não consegue andar, meu pai não consegue pisar direito no chão, né? Então a gente tenta ao máximo proteger a relação do pé. Sim. Os idosos têm casos que a gente não consegue nem fazer a pisada dinâmica deles, porque realmente não anda, né? Então são pessoas que mais ou menos ficam em pé. A partir do momento que a gente consegue estimular com uma palmilha, então coloca calços, né? Então tem calços aqui que a gente abraça o pé. E Então ele se consegue sente se mais posicionar. confortável, perfeito. Seguro, né? Seguro. Então, nossa, Fábio, eu estou sentindo o meu pé, não está com uma pisada muito atrás ou muito à frente, né? Então, o sentido do pé é de colocar a sensação de estar pisando no chão, de completar o arco do pé, de tirar as pressões dele, né? Então, a palmilha, ela sente conforto em relação do pé, ela abraça o pé. E aí, o idoso, principalmente, né, que tenha a relação tanto de perda de sensibilidade, postura, perda de força, né? Então, a instabilidade que ele tem, a palmilha consegue ajudar muito, dando essa estabilidade melhor para o pé e para o corpo, né? Legal. Esses calços que você mostrou, tem casos que só precisa do calço, né? Então, o lateral, você vai posicionar a palmilha, ela vai por completo sempre. A palmilha ela vai por completo. Então, tem casos, por exemplo, Fábio, eu tenho uma diferença de perna. Essa diferença, ela é falsa ou ela é verdadeira? A falsa é no sentido de ser alguma adaptação. Tem dor no quadril, então já o quadril já compensa. Então dá uma diferença ali, a pessoa fala, nossa, Fábio, eu estou com 2 centímetros de diferença. A gente tem que ver se realmente é verdadeira. Exato. Né? Então, não sendo verdadeira, que a pessoa não teve nenhuma fratura, não precisou passar por nenhum caso cirúrgico ali, que é só uma adaptação, aí a gente coloca calço, caso necessário, de uma verdadeira, né? E ela vai por inteira. Entendi. Então, a palmilha completa ali, não é só a parte do calço também, não. Bacana. E, doutor Fábio, deixa uma dica para quem nos assiste, quais são os primeiros sinais que indicam que talvez há necessidade da palmilha, o que o pessoal que está em casa pode verificar no chinelo, no tênis, que pode ser um sinal de alerta? Tá, então o primeiro sinal que a gente tem que acredita que seja comum, né, são as calosidades. Então a calosidade apareceu algum calo, gerou alguma adaptação, o pé ficou vermelho, isso é um sinal de pisada errado, isso é um sinal de uma adaptação, né? A dor principalmente, sentiu dor no pé, então já deveria estar dentro da clínica, né? Então essa parte preventiva que a gente não precisa, igual a gente comentou no primeiro bloco, né? Não tem a necessidade de passar pelo médico. Nós somos pessoas de primeiro contato, então a gente consegue ter essa avaliação com o paciente. E aí, através dos sintomas dele, que seja algum formigamento, alguma queimação, pé ficou vermelho, teve algum entorse do pé, né? Não sabe o porquê. Fábio, eu tropecei sem querer, então pode ser que seja alguns sinais que está acontecendo em relação do pé. Então, toda dor, todo fator que gerar desconforto... É um ponto de alerta, né? É um ponto de alerta que a gente já pode fazer essa avaliação. Não necessariamente a pessoa vai avaliar e vai sair com a palmilha, mas a gente vai ter um direcionamento do que a gente pode agradar, do que a gente pode fazer com que faça com que a pessoa não tenha mais nenhum desconforto. Então, às vezes, não tem necessidade de palmilha, mas sim algum ajuste, alguma relação de lombar, que toda irradiação da parte sacral, então ela pode gerar aquele formigamento, né? O tal famoso nervo ciático, né? Então tem algumas disfunções que começam lá em cima e o último fator é o pé, né? Então toda relação dor, toda dor pontual ou uma dor que não é palpável, né? Então ele pode gerar algum sintoma, algum sinal de alerta, né? Então essa relação aí de sinais físicos, de calosidade, de vermelhidão, de ter os dedos em garras, né? A joanete também é um fator, né? Que pode estar pisando errado, os calçados mais fechadinhos, né? Então, todos os sinais anormais que a gente olha para o pé, né? Então, pode ser um fator que a gente pode, talvez não corrigir, mas deixar com que ela evolua para que venha a ter algum
sinal ou alguma piora lá na frente. Sim, às vezes é um sinalzinho que vem doeu aqui, semana que vem não doeu, talvez é do calçado. Não, mas é um sinal que já está mostrando que alguma coisa pode estar errada, né? Então, todo sonho de nós profissionais da área da saúde é trabalhar na prevenção, né, doutor? Exato. Prevenir, né, que o paciente mantenha saúde, qualidade de vida e bem-estar. Mas, infelizmente, a maioria de vocês nos procuram quando está com alguma dor, está com alguma queixa, né? Então, é legal perceber o corpo, ter essa visualização. Às vezes a pessoa tira a meia e nem olha para o pé, né? É importante olhar entre os dedos, olhar a coloração, ver as calosidades, né, doutor? Até o formato das unhas, alguma inflamação, né? Eu sempre falo muito sobre o trabalho dos podólogos, que é muito importante também, né? Todo o trabalho em equipe é primordial nesses casos, né? E já teve, com certeza, casos que você pegou e indicou para podólogo, às vezes a unha, que poderia estar prejudicando também, doutor? Eles são dos nossos principais parceiros ali, né? Tanto do início do tratamento, que eu indico a eles, né? O que vem deles, né? Falo, estou tentando tirar esse calo, o calo não sai, então já tentei ácido, já tentei bastante coisa para tirar o calo, só que não tirou a pressão, não aliviou a pressão, né? E o engraçado é quando a pessoa começa a utilizar a palmilha, ela fala, Fábio, nossa, quantas pessoas pisam torto, né? Então ela começa a ter essa percepção de como que o pé alinha, né? Então já tem uma visão a importância, mais clínica. Né? Legal, doutor. E para quem está nos assistindo, qual é o seu contato, atendimento? Conta pra gente aqui. Tá. Então hoje eu atendo na Clínica Shen, americana, né? Estou lá há 10 anos, completo agora. Então podem acessar pelo Instagram, então Clínica Shen Americana. Lá tem todos os nossos contatos, endereço, tem as divulgações do que a palmilha pode te ofertar, pode te oferecer. Estamos à disposição para atender vocês lá. E tem também seu Instagram, né, doutor? Qual que é? É o arroba... Então, meu Instagram é @Fábio Fisioterapeuta Oliveira e tem no GC aqui, né? A gente colocou também para não ter problema de esquecer, né, doutor? Muito bacana. E aí é só ligar, agendar uma consulta que você está disponível para atender todos. Exatamente. Então, as avaliações são feitas por horas marcadas, né? Então, tendo agendado, entrando em contato com a gente marca um horário lá e faz toda essa avaliação. Bacana, doutor. Agradeço muito a sua participação aqui no programa Viver Bem, trazendo esse conteúdo valioso e dando tantas dicas importantes aí em relação à saúde dos pés, postura e mitos e verdades sobre as palmilhas. Perfeito. Eu agradeço do convite, o programa Viver Bem, né? Então, acrescenta muito a todas as pessoas que nos assistem e agradeço mais uma vez, Ariane, pelo convite. Muito obrigada. E convido vocês que não assistiram os programas anteriores a entrarem no YouTube, que é @TV Todo Dia Oficial. Lá você vai ter a playlist de todos os programas da nossa grade, inclusive do programa Viver Bem. Então você consegue encaminhar aquele programa para um colega, aquele conteúdo que te interessou para uma amiga. Então vocês participem também lá, deixem os comentários, curtam. E pessoal, você que tem uma dica, gostaria de saber um tema específico, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu Instagram via direct, que é o @dra.Ariane dos Reis. Eu vou ter o maior prazer em falar com vocês e trazer aquilo que você gostaria de ver aqui no programa, porque o programa Viver Bem é feito para vocês. Um grande abraço e até o próximo programa.